Márcio, eu queria, com esse nosso papo, ajudar muitas pessoas Sim. como você, Sim. que às vezes nasceu e está se descobrindo. Então eu queria tocar nesse assunto, eu queria começar com esse assunto, assim, você, quando você nasceu, como é esse descobrimento do seu corpo, do seu gênero, e até a hora que você se assume, para as pessoas que estão te assistindo conhecer sua história, e também pessoas que às vezes estão passando por esse momento na vida, se espelhar em você. Não, mas vamos lá, Alan, vamos uma coisa de cada vez, que é um assunto muito rico e muito vasto, assim, vamos um passo de cada vez. Vai no ritmo que você quiser. Vamos no hidromel aí. Cara, bicho, esse negócio, vocês estão, é bom que eu tenho testemunhas que o Alan tá mandando ver no hidromel aqui, tô misturando com água. Você colocou água, a água não dá. Na próxima. Dá até um gole sonoro aqui. Mas falar de gênero e orientação sexual é sempre muito bom a gente expor que são assuntos diferentes. Gênero é a forma como eu entendo. A pessoa ela pode ser masculino, feminino ou agênero. Que na real o gênero não define o seu caráter. O caráter é definido a partir dos valores, né, que a pessoa agrega a ela no decorrer da vida, das coisas que ela pode aprender a partir do momento que ela nasce. Dentro de casa, é a primeira fase de aprendizado de qualquer pessoa, e eu sempre tive esse entendimento um pouco mais além do meu tempo. Com 5 anos de idade, eu sabia que eu tinha um segredo que eu não podia expor para as pessoas, que eu ia ser julgado por isso. Imagina, uma criança de 5 anos de idade saber o que é o sentimento do julgamento em si. Então, essa minha assimilação de entendimento do que eu me via, com o que eu me sentia, eu entender que eu não podia expor aquilo, até um determinado momento em que eu começasse a fazer o que eu sabia que era certo para mim, dentro das coisas que eu sentia. Eu buscar a minha real identidade. Não que o meu gênero, a Tereza, né, que eu me refiro ao meu gênero feminino, que eu dou nome. Eu gosto de dar nome para as coisas, para eu ter mais um pouquinho de intimidade. Que no meu carro é o Charlie. Você tem um pouquinho mais de intimidade com aquele negócio. Tem outras coisas que a gente dá nome, mas não é agora que a gente vai dar nome para essas coisas, né? Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que a sensibilidade da Tereza fazia muito parte do meu cotidiano, que aquilo me dava um ponto de vista diferente na vida. Era como se eu tivesse me reacostumando a fazer as coisas que eu fazia, só que com uma sensibilidade um pouco mais aflorada, que a gente fica separando muito bom e mal, feminino e masculino, mas acaba que tudo é uma coisa só, no integral do que a gente sente, né? E eu, aos poucos, eu fui tendo esse entendimento, que as minhas atitudes eram sempre, como é que eu poderia dizer? Entre o menino e a menina eu conseguia viver os dois universos. Eu consigo, mas eu entendo que eles são uma coisa só. Eu entendo que para as pessoas, isso é um grande mistério. Você viver a sua autoaceitação, que através de coisas, situações, as pessoas tentam se autoafirmar o tempo todo, que é isso que a gente vê muito na sociedade, e não há necessidade disso, que cada um é um ser único. E eu fui tendo essa compreensão, fui crescendo, fui analisando, fui me entendendo. A partir do momento que eu consegui me entender, eu não via como necessidade me assumir para as pessoas. Mas isso foi algo muito cobrado. Desde quando eu ganhei mídia, eu comecei a ter um pouco da minha privacidade exposta para pessoas em que eu não sabia a forma como aquilo estava afetando a vida delas, como aquela informação poderia agregar. Mas eu sempre tive um cuidado em traduzir tudo da melhor forma que eu poderia, tendo esse entendimento e esse posicionamento social, né, que é uma conduta agradável você ter com alguém que você conversa assim, você saber expor as coisas sem se sentir ofendido pela pergunta que elas estão te fazendo. Tanto que toda a minha trajetória, assim, eu sempre respondi muitas perguntas sobre o meu genital, sobre coisas bem particulares, assim, que as pessoas gostam de assuntos picantes, não é mesmo? Então, eu sempre tive muita naturalidade para falar sobre isso, porque o meu gênero sendo masculino, eu me entendendo, tendo o gênero masculino, isso me torna um homem trans. Biologicamente falando, o meu sexo é feminino, mas eu me entendo homem e vamos colocar que eu sou um homem que tem vagina. Isso não é problema. O que importa é como eu vou lidar com isso para mim. Se eu não ver problema nisso, a partir do momento que eu me sinto mais à vontade, eu vou ter uma forma diferente de me conduzir, né, na sociedade. E é esse o lugar
Né? Que a partir daí as pessoas já começam. A primeira pergunta é sempre, mas como você se vê? Eu, Tarso, me vejo homem e me defino, né, como homem trans. Eu sou bissexual. Aí a gente entra já na orientação sexual. O que é ser bissexual? É você gostar do dois e levar isso pro lado, nossa, safado. É danado. Já bate na... Não é isso. É você entender que existem pessoas que se entendem de ambas as formas e se relacionam de uma forma bem mais resolvida do que ver outras pessoas como posse. Eu não me entendo como dono de ninguém. Tipo, uma pessoa é um copo, eu faço dela o que eu quiser. Não, peraí. Eu explorei o meu ser no integral. Isso me proporciona uma escolha bem mais clara e objetiva do que eu gosto quando uma pessoa me pergunta. Em vez de eu ficar tentando esconder ou tentando provar uma coisa que eu não sou, falando uma coisa e agindo de uma forma controversa, isso é bem mais resolvido do que você tentar, já naquele primeiro contato que você tem com qualquer pessoa fora, assim, você já tentar se autoafirmar de uma coisa que é incoerente para você, para o seu ser. É essa capacidade de conhecimento e consciência que a gente tem, que quando você se vê mais livre, sem essa coisa do ter que dar uma satisfação para a sociedade, que as coisas vão se esclarecendo mais, enfim. Acredito que você fazendo perguntas mais diretas, acho que a gente vai conseguir conduzir o papo. Porque, pô, eu tô falando aqui, se deixar, vou emendando o assunto a tarde toda. Posso falar? Aqui o convidado é você tem que falar mesmo. Mas me deixar solto aqui sem conversar comigo, pô, eu venho aqui pra conversar. Conversando, mas a gente tá conversando. Então, eu vou dizer, só para fazer vamos lá. Um adendo, isso, por favor. Aqui. Faça a sua introdução, meu cara. Olha, o Pepeu Gomes se inspirou em você. Embora você tenha vindo depois da música dele. Sim. Você é exatamente o que eu ouço. Homem feminino, não fere o meu lado, mano. Essa música exatamente.